Oi, gente, bom dia. Hoje eu vim trazer para vocês a correção da avaliação de história, tá? Então, nós vamos fazer a correção da avaliação de história para a gente encerrar a primeira apostila de história. Então, olhem aí a correção, façam as anotações necessárias e me procurem caso haja alguma dúvida, tá? Então, agora nós vamos para a correção da avaliação de história. Bom, gente, vamos então à correção da nossa prova, né? Primeira questão sobre a proclamação da República, o que não é fato. Que havia um alto grau de consciência das massas urbanas no processo de proclamação. Então, a gente sabe que a proclamação da República no Brasil não foi feita necessariamente pela população, né? Foi uma briga de elites. Aí, entre os projetos republicanos que poderiam ser escolhidos pelo governo, né, quais tínhamos, né, quais eram esses projetos, né? Então, a gente tinha os usos militares positivistas, que queriam um governo forte e centralizado, das oligarquias, né, que defendiam o federalismo, das camadas médias, que queriam alcançar maior participação na política e modernização, e os republicanos radicais, né, que queriam uma maior participação do povo no novo regime. Então, esses eram os 4 projetos políticos que poderiam ser escolhidos, tá? Bom, aí a questão 3 é uma questão que vai falar também a respeito da proclamação da República, né? E pergunta, né, qual característica existe nessa proclamação da República. E aí a resposta certa, né, é a D, que é a possibilidade de controle dos eleitores pelos proprietários rurais através do voto aberto, né? Então, no que se refere ao exercício dos direitos políticos, né? A Constituição Republicana de 1891 tem como uma de suas características, quais era essa característica? Que não é bem uma república, né? Mas era a característica que nós tínhamos. Aí a 4 pergunta da primeira fase da República do Brasil, que é a fase do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, que é a República das Espadas, porque eles eram militares. Aí, na 5, tinha que explicar por que república era sinônimo de oligarquia. Oligarquia a gente já viu, né, que são formas, né, de governo que não são do povo, né? É uma forma centralizada de governar. E aí, quando a gente fala de república no Brasil, a gente sabe que não era uma república de todos, era uma república para poucos, era uma república de elite, né? E qual era essa elite? Essa elite eram os coronéis. E os coronéis, para garantir essa elite, eles forçavam, né, as pessoas a votarem sempre nos seus candidatos, que era o voto de cabresto. E aí, por causa deles escolherem as pessoas certas para serem votadas, eles chamavam a eleição de curral eleitoral, porque a pessoa ia como gado, né? A pessoa não tinha uma opinião própria, ela ia como gado para votar. Por isso que é chamado de curral eleitoral. Aí essa era a relação que tinha que ser feita. A questão 6 vai falar a respeito das motivações das revoltas rurais. E aí, quais motivações dos sertanejos que compuseram a comunidade de Canudos, né? Então, era o descontentamento com essa forma de coronelismo, a exploração que as pessoas sofriam lá no sertão nordestino. Qual a diferença entre Canudos e o cangaço? A principal diferença é a motivação messiânica, né? Canudos tinha um cunho religioso, o cangaço não. E a semelhança entre Canudos e o contestado é justamente essa. Que
A influência religiosa, que existia em Canudos incontestado e não existia no Cangaço. E as revoltas urbanas, né? Quais foram as suas motivações? O descontentamento com o governo, né? E um descontentamento com as medidas tomadas para transformar o Brasil numa Europa, que fez com que a população fosse esquecida. Então, nos dois casos, essas revoltas elas foram produzidas pela massa esquecida da República. E exemplos dessas revoltas é a revolta da vacina, a revolta da chibata, a greve geral, são esses exemplos, né? A Sete que pergunta o que foi a República do Café com Leite. A República do Café com Leite foi a época no Brasil entre o poder era revezado entre Minas e São Paulo, entre as oligarquias cafeeira e a oligarquia do leite, tá? E a relação ao convênio de Taubaté, que o poder dessas oligarquias eram tão grandes que elas conseguiam pressionar o governo para ter um desfalque muito grande nos cofres, porém para deixar essa oligarquia feliz, que é o fato do governo ser obrigado, né, praticamente obrigado por eles a pagar o preço do café. Aí a questão 8, que é uma questão da PUC, né, ela vai falar a respeito da República, de quando ela foi proclamada, tá? E aí, ela fala que a República foi proclamada em 15 de novembro, né? Contudo, sua consolidação se fez pela violência de duas revoluções. Sobre o tema, assinale a alternativa correta em relação a essa república, né? E aí, a alternativa correta em relação a essa república, a resposta correta é a A, que no plano ideológico defendiam os federalistas a necessidade de um poder central forte e limitada ação dos estados. Então, essa era a resposta certa. A 9, porque a modernização inspirada na Europa excluía grande parte da população da República. Que medidas foram tomadas nessa modernização? Porque essa modernização visava o embelezamento da paisagem e grande parte da população era pobre e não tinha dinheiro para investir no embelezamento. E as medidas tomadas foi a construção de prédios, a construção de teatros, a construção de avenidas, isso tudo excluiu a população e empurrou a população para as periferias, tá? E aí a questão 10, a última questão, né? De maneira geral, o período republicano iniciado em 1888 se estendeu até 1930 e foi caracterizado pelo quê, né? Foi caracterizado pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. Então, a resposta certa era essa. Bom, gente, então essa foi a correção da avaliação, tá? Espero que vocês aproveitem bastante essa correção para tirar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Se cuidem, espero que possamos estar juntos em breve, tá?